Durante décadas, o mundo celebrou os Beatles como a maior banda da história. Mas por detrás da música, havia uma história muito mais complexa. Paul McCartney e George Harrison eram mais do que colegas de banda. Eram amigos irmãos e, por vezes, rivais. O vínculo entre ambos era marcado por momentos de lealdade, mas também por anos de silêncio e conflito. E quando a vida de George foi interrompida precocemente, Paul ficou apenas com memórias de harmonia e arrependimento. Hoje, a verdade sobre esta relação vem finalmente ao de cima. Os laços iniciais foram forjados em Liverpool e a amizade entre Paul McCartney e George Harrison começou muito antes de a Beatlemania ter tomado conta do mundo. O primeiro contato entre ambos aconteceu em 1954, quando ambos estudavam no Liverpool Institute High School for Boys. Paul era um ano mais velho do que George, e já estava a construir uma reputação de inteligente espirituoso e com inclinação musical. George, por outro lado, era mais novo, mais calado, e era frequentemente descrito como um rapaz que tentava encontrar o seu lugar num ambiente escolar rígido que detestava. Não se aproximaram por motivos acadêmicos. Anos mais tarde, George admitiu que o instituto foi a pior altura da sua vida. Em vez disso, a sua amizade floresceu nas longas viagens de autocarro para a cidade onde as regras rígidas dos uniformes escolares e as divisões de turma desapareciam. Nestas viagens de autocarro, George reparou que Paul transportava a sua guitarra e as conversas logo passaram dos estudos para a música. Ambos ficaram fascinados pela crescente febre do skiffle, que varria a Grã-Bretanha na época um estilo caseiro e cru que fazia os jovens acreditarem que poderiam formar as suas próprias bandas. Partilhavam a admiração por estrelas americanas como Elvis Presley, Little Richard e Buddy. Holly George, em particular, ficou cativado pelo som visceral de Heartbreak Hotel quando a ouviu pela primeira vez vinda de uma casa em Liverpool. Passava horas em casa a desenhar guitarras nos seus cadernos escolares e a praticar acordes simples até que os seus dedos ficassem em carne viva. Paul, cujo pai Jim McCartney tinha sido líder de uma banda de jazz na década de 1920, cresceu rodeado de música aprendendo piano e mais tarde guitarra. Cedo, reconheceu a dedicação de George e, embora a diferença de idades entre ambos pudesse parecer uma barreira, a música dissipou-a. Em 1956, George formou um pequeno grupo de skiffle chamado The Rebels, com o seu irmão Peter e um amigo, demonstrando a sua determinação em fazer da música algo mais do que um passatempo. Em 1957, Paul juntou-se à banda de John Lennon, The Quarrymen. E quando o grupo começou a procurar outro guitarrista, Paul pensou imediatamente em George Lennon. No entanto, estava cético, achando George demasiado jovem e com cara de bebê. O ponto de viragem aconteceu numa noite no piso superior de um autocarro em Liverpool. George fez uma audição para John tocando uma versão impecável do instrumental rockabilly de Bill Justice. Raunchy Lennon não conseguiu questionar aquele nível de habilidade, e George foi convidado a juntar-se ao grupo. Com a entrada de George, o núcleo dos Beatles estava completo. O trio, Lennon, McCartney e Harrison, começou a passar inúmeras horas juntos ensinando uns aos outros novos acordes, compondo excertos de canções e ousando imaginar um futuro para lá das ruas de Liverpool. Para Paul, que já tinha perdido a mãe devido a cancro aos 14 anos, a amizade oferecia tanto companheirismo como propósito. Para George, era a validação que tanto ambicionava, a de que pertencia ao grupo dos jogadores mais velhos e experientes. Este período consolidou o papel de Paul como mentor e defensor inicial de George. Mas também preparou o terreno para uma relação que, embora enraizada na irmandade mais tarde, enfrentaria dificuldades sob a pressão da ambição, dos egos e da fama. Sucesso e fissuras silenciosas. À medida que os Beatles ascenderam dos clubes de Liverpool ao estrelato mundial no início dos anos 60, a relação entre Paul McCartney e George Harrison tornou-se mais complexa.
Em 1966, o grupo já não era apenas uma banda de amigos a experimentar a música. Era o grupo mais famoso do mundo e com essa fama veio a pressão. Paul tinha gradualmente assumido o papel de força criativa motriz da banda. Prosperava no estúdio procurando a inovação, orquestrando arranjos e exigindo perfeição. Para George. No entanto, este domínio crescente era sufocante. A diferença foi clara na produção de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1967. O projeto foi em grande parte idealizado por Paul, um disco que redefiniria a música rock. Mas para George, isso evidenciou o pouco espaço que restava para suas ideias. A sua única contribuição, Within You, Without You, refletia a sua imersão na filosofia indiana e na música espiritual. Mas destacava-se do resto do álbum. Para Paul, era apenas mais uma faixa num álbum conceptual. Para George, era algo profundamente pessoal. As suas prioridades contrastantes vieram ao de cima durante a viagem dos Beatles à Índia. Em 1968, George via a meditação e a espiritualidade como algo transformador, enquanto Paul as considerava uma distração da música. Paul recordou mais tarde ter brincado com George sobre isso. Calma. George, é preciso ter sentido de humor aqui. Mas para Harrison, isso não era motivo de riso para ele. A obsessão dos Beatles por discos e negócios estava a desviar a atenção do caminho espiritual que acreditava ser essencial. Este choque de prioridades definiu o tom para o que se seguiu. À medida que Paul se tornava mais determinado a liderar a direção do grupo, George ficava cada vez mais frustrado por ser posto de parte. Durante anos, as suas canções foram vistas como secundárias em relação ao catálogo de Lennon-McCartney. Mas, no final da década, George já não se contentava em viver na sombra e a incapacidade de Paul para perceber isso teria um preço: tensões criativas e a ruptura de George. Em 1969, os Beatles já não eram mais o grupo unido de irmãos que um dia fora. As sessões de gravação de Let It Be revelaram o quão tensas as coisas se tinham tornado. As câmaras captaram a tensão com Paul McCartney a dirigir frequentemente os outros, muitas vezes para a irritação de George Harrison. A certa altura, George respondeu rispidamente às instruções de Paul. Tocarei o que quiseres ou não tocarei nada se não quiseres. O que quer que te agrade, eu farei. Foi um momento que expôs anos de frustração. George tornara-se um compositor confiante, mas a abordagem controladora de Paul deixava-lhe pouco espaço para respirar. Harrison acumulara silenciosamente um catálogo de material. Canções como All Things Must Pass, Isn't It? A Pity e Run of the Mill. No entanto, muitas delas foram postas de lado durante as sessões dos Beatles. Paul, ao lado de John, continuou a dominar os lançamentos enquanto as composições de George permaneciam muitas vezes desconhecidas. A 10 de janeiro de 1969, George finalmente cansou-se a meio dos ensaios. Saiu lembrando mais tarde que era muito prejudicial e infeliz para ele ficar. Embora John Lennon já tivesse falado em abandonar a banda anteriormente, a partida de George causou um grande impacto no grupo. Os restantes membros mobilizaram-se para o trazer de volta, percebendo o quão essencial ele era, não só como guitarrista, mas também como parte do frágil equilíbrio que mantinha os Beatles unidos. George regressou, 12 dias depois, mas as fissuras eram permanentes. A sua canção Wah Wah, escrita no mesmo dia em que saiu da banda, refletia os seus sentimentos sobre o ambiente sufocante que Paul ajudara a criar. Mais tarde nesse ano, numa conversa privada registrada pelo escritor Anthony Fawcett, Paul admitiu a John que até então as nossas canções eram melhores do que as de George. Agora este ano as músicas dele são pelo menos tão boas como as nossas. George desvalorizou isso como um mito, insistindo que já escrevia aquelas canções há anos. O ressentimento era evidente. Paul via George como alguém que amadureceu tardiamente, enquanto George via Paul como alguém que não estava disposto a partilhar o espaço. Foi durante este período que as frustrações de George se transformaram em música. No seu notável álbum, a solo, All Things
Must. Paz de 1970, a faixa Run of the Mill continha versos dirigidos a Paul. Tu fazes-me pensar como perdi a tua amizade. A amizade ficou abalada, e embora permanecessem ligados pela história, as cicatrizes de 1969 nunca cicatrizariam por completo Abbey Road e Aftermath. Apesar do clima tóxico na banda 1969, trouxe também a George Harrison o reconhecimento há muito merecido. Quando os Beatles gravaram Abbey Road, foi Harrison quem entregou duas das faixas de destaque, Here Comes the Sun e Something Frank Sinatra. Viria a chamar a Something, a maior canção de amor alguma vez escrita, enquanto o próprio John Lennon admitiu que era a melhor faixa do álbum. Para George, isto representou uma redenção após anos a ser ignorado. Para Paul, no entanto, foi um lembrete de que o equilíbrio de poder nos Beatles estava a mudar. Nos bastidores, a tensão mantinha-se elevada. George ressentia-se da constante interferência de Paul nos arranjos, enquanto Paul acreditava frequentemente que George não tinha a disciplina necessária para refinar as suas ideias. O seu relacionamento durante as sessões de Abbey Road era profissional, mas longe de ser afetuoso. A música falava mais alto do que as conversas, e quando o álbum foi lançado em setembro de 1969, os Beatles já se estavam a desintegrar. A separação tornou-se oficial no ano seguinte. George rapidamente seguiu em frente com a sua carreira a solo, lançando All Things Must Pass no final de 1971, álbum triplo que impressionou o mundo com a sua profundidade e maturidade. Entretanto, Paul lançou McCartney, marcando o início da sua jornada como artista a solo e eventualmente com os Wings. A rivalidade persistiu, cada um trilhando o seu próprio caminho, cada um provando que podia ter sucesso sem os Beatles. As suas interações na década de 1970 foram esporádicas e por vezes frias. Em entrevistas, George admitiu abertamente que achava Paul dominador, e uma vez comentou que voltaria a tocar feliz numa banda com John Lennon, mas não com Paul. Por sua vez, Paulo pareceu minimizar a situação publicamente, mas em particular a mágoa daquelas palavras persistiu. Apesar da tensão, houve momentos de reconciliação. Em 1971, George convidou Paul para atuar no concerto de beneficência para o Bangladesh, mas Paul recusou, alegando preocupações com a logística. A ausência aprofundou o desentendimento. Com o passar dos anos, a relação entre os dois parecia ser definida menos pela amizade e mais por mágoas não resolvidas com George, a concentrar-se na espiritualidade e em projetos a solo enquanto Paul procurava incessantemente o sucesso comercial. Por mais que as coisas parecessem fragmentadas, havia um fio invisível entre eles. Uma história partilhada a qual nenhum dos dois conseguia escapar, nem mesmo no meio da amargura. Esse fio voltaria a uni-los décadas depois, embora não sem as suas próprias desavenças. O reencontro e os últimos anos dos Beatles. No início da década de 1990, o tempo tinha amenizado parte da mágoa, e as circunstâncias juntaram Paul McCartney e George Harrison. A 11 de fevereiro de 1994. George, Paul e Ringo reuniram-se no estúdio de McCartney para trabalhar em demos inacabadas de John Lennon. A imprensa apelidou-os de The Beatles, os três e para. Os fãs foi como o renascimento de algo que se acreditava estar perdido para sempre. Mas por baixo da excitação a velha dinâmica ressurgiu. George chegou às sessões com opiniões firmes. Insistiu que seu amigo Jeff Lynne produzisse as faixas, alertando Paul de que sem uma mão exterior o projeto poderia desfazer-se no caos. Paul admitiu mais tarde que foi George quem disse: "Não precisamos de um produtor. Podia ser perigoso entrarmos todos juntos no estúdio. Podia tornar-se feio." Havia egos à solta. Ainda assim, as palavras de George carregavam o peso da história que partilhavam. A colaboração deu origem a canções como Free as a Bird e Real Love. Mas mesmo neste processo, George e Paul entraram em conflito.
McCartney queria que as canções soassem essencialmente aos Beatles, enquanto Harrison se inclinava para a simplicidade e para os seus próprios instintos melódicos. Discordavam sobre solos, letras e até sobre o espírito do que a reunião deveria representar. De alguma forma, o trabalho foi concluído e as canções tornaram-se uma ponte de regresso ao passado. Fora. Estúdio. O vínculo pessoal entre ambos era frágil, mas duradouro. George raramente escondia os seus sentimentos. Uma vez admitiu que não se conseguia imaginar noutra banda com Paul descrevendo-o como avassalador. Paul, por sua vez, começou a reconhecer publicamente aquilo que não tinha percebido na década de 1960, o gênio de George como compositor. Em entrevistas, admitiu ter subestimado o seu colega de banda mais novo, chamando-lhe alguém que floresceu tardiamente e que, no final de contas, escreveu algumas das maiores canções de sempre. Com o fim da década, a saúde de George começou a decair. Um diagnóstico de cancro da garganta em 1997, seguido de 1998, tratamento para o cancro do pulmão, e mais tarde de um tumor cerebral, obrigou-o a levar uma vida mais tranquila. Em 1999, sobreviveu a um violento ataque com faca na sua casa em Friar Park, que o deixou fisicamente debilitado, mas espiritualmente firme. Paul visitava-o sempre que podia, e apesar de todas as suas antigas quesílias, o laço entre ambos foi se fortalecendo à medida que o tempo de vida de George se aproximava. Adeus a um irmão. A 29 de novembro de 2001. George Harrison perdeu a sua batalha contra o cancro. Tinha apenas 58 anos. Era fumador inveterado, e os seus últimos anos foram marcados por doenças e declínio físico. As suas cinzas foram cremadas e espalhadas nas águas sagradas dos rios Ganges e Yamuna, de acordo com as suas crenças hindus. Para Paul McCartney, a perda foi devastadora. Não só a morte de um colega de banda, mas a de alguém que conhecia desde a infância. Numa entrevista de 2008, Paul recordou um dos seus últimos encontros num hospital de Nova York. Ficou sentado ao lado de George durante horas e os dois brincaram com coisas malucas como se fossem novamente crianças. Paul descreveu a situação como se estivessem a sonhar. A certa altura, chegaram a dar as mãos, algo que teria parecido impensável nos seus anos mais jovens, quando os rapazes de Liverpool evitavam tais demonstrações de afeto. Era o meu irmãozinho, disse Paul com a voz embargada pela emoção. O homem que um dia subestimou com quem teve desentendimentos e até ressentimentos sempre fora como família. No dia seguinte à morte de George, Paul enfrentou os repórteres e teve dificuldade em encontrar as palavras. Era um homem adorável e muito corajoso, disse. Acho que será recordado como um grande homem por mérito próprio. Nos anos que se seguiram, Paul encontrou formas de manter George por perto. Falava frequentemente de uma árvore que George lhe oferecera um pinheiro plantado perto do portão da sua casa. Cada vez que passava por ela, Paul sussurrava. Olá, George. Para ele, a árvore é mais do que um presente. É George a continuar a viver, enraizado na terra ainda a crescer. Até os seus filhos mantêm vivo esse laço. O filho de George, Donnie, e a filha de Paul, Stella, continuam a ser amigos próximos, apoiando-se mutuamente nas suas carreiras e vidas. É como se a geração seguinte tivesse herdado não a rivalidade, mas a irmandade que existia por detrás de tudo, apesar de todos os anos de conflito e silêncio. Paul McCartney nunca deixou de considerar George Harrison como família. A sua história é uma história de amizade, rivalidade, perda e um laço inquebrável que nem a morte conseguiu apagar. Qual é a sua música favorita de George Harrison? E acha que Paul tinha razão quando disse que os melhores trabalhos de George podiam ser comparados aos dele? E de John? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de gostar e subscrever mais histórias da história da música.